Olá! Hoje nós vamos ter uma aula sobre Hans Kelsen, o principal jurista do século XX, a maior expressão do positivismo jurídico e sua versão mais sofisticada, talvez. Um autor que influenciou praticamente todo o debate relevante de filosofia do direito no século XX, como também do direito constitucional e do direito internacional. Mesmo os autores que discordavam dele pautaram boa parte da sua agenda filosófica em razão dos escritos do Kelsen. Autores como Hart, Fuller, Alexi ou Dworkin se debateram sobre os conceitos trazidos por Hans Kelsen. Um autor que não mudou só a teoria do direito, como mudou também as instituições jurídicas. Foi o idealizador de um tribunal constitucional com o controle de constitucionalidade concentrado. Também fez parte do Tribunal Constitucional Austríaco. Foi membro durante 10 anos desse tribunal. Ou seja, a história das instituições jurídicas e dos conceitos jurídicos nunca mais seriam os mesmos depois dos escritos de Kelsen. Vamos ver um pouco sobre ele, já que seria invencível ver toda a filosofia do direito do Kelsen. Tem 3 eixos centrais. O primeiro dos objetivos do Kelsen e de boa parte do positivismo do século XX é definir os termos da legitimação jurídica do Estado moderno. Ou seja, definir os termos pelos quais a dominação racional legal estrutura o novo Estado centralizado moderno a partir das suas estruturas burocráticas. Esse é o objetivo Kelsen, o objetivo do Hart, o objetivo do Ross e de vários outros autores positivistas do século XX, principalmente. Nas diferentes correntes do positivismo jurídico, existem diferentes explicações da legitimação do Estado moderno, da legitimação do uso da violência e do monopólio da violência pelo Estado moderno. Mas também é o objetivo do Kelsen dar um estatuto científico para o direito. Se vocês viram a aula sobre positivismo, se não a viram, vejam, está lá atrás, vocês teriam observado que o estatuto científico para o direito é um dos grandes objetivos do positivismo jurídico. Como vocês podem ver, tanto o primeiro quanto o segundo pilar aqui expresso por mim estão diretamente ligados às ideias da sociologia weberiana, uma sociologia científica que pretende explicar o Estado moderno, entre outras coisas. Ou seja, a influência do Weber é muito perceptível nesses autores do século XX. Se vocês pegarem Hart, se vocês pegarem Kelsen, vocês vão ver que esses temas são temas desenvolvidos a partir do Weber. Inclusive, o professor Barzotto diz que a tese dele foi sobre o positivismo jurídico, e eu recomendo muito que vocês vejam, leiam ela, está publicada como Positivismo Jurídico Contemporâneo. Ele diz que ele não simpatiza muito com o Kelsen, porque praticamente tudo que o Kelsen propõe já está proposto de maneira mais elaborada e mais rebuscada no próprio Weber. Mas a novidade nesse eixo do Kelsen é tentar dar esse estatuto científico ao direito a partir de trabalhos sobre lógica. A explicação lógica comporia a estrutura científica do direito. O método científico do direito é um método lógico. E a gente vai ver como isso se define ao longo dessa aula. Um terceiro eixo importante que boa parte da obra kelseniana traz é também um dos grandes centros do debate positivista. Qual a relação entre direito e moral? Ou melhor,
qual a falta de relação entre o direito e moral. Por que direito é uma coisa e moral é outra? E por que a moral não subjaz ao direito? Por que o direito não é legitimado pela moral? Por que o direito não é uma grande expressão política de valores morais? Como também não é da política, não é da religião e não é de outras áreas do conhecimento. Aqui eu trouxe algumas das obras. A obra do Kelsen é vastíssima, tanto em alemão quanto em inglês. Ele foge da Áustria e vai para a Suíça, e depois foge e vai para os Estados Unidos, onde ele fica radicado até o fim da sua vida, porque ele era judeu. E a ascensão nazista na Europa fez então com que ele deslocasse sua obra e sua obra posterior fosse em inglês. Aqui eu destaco pelo menos 5 obras. A primeira obra impactante da filosofia do Kelsen é a Teoria Geral do Estado, de 1925, no qual ele começa a desenhar a legitimação institucional para o Estado moderno e a relação que o direito tem para essa legitimação. Em 1919, ele já tinha feito uma palestra que se transformou em artigo bem importante, que falava sobre o Tribunal Constitucional, um controle concentrado de constitucionalidade, e que inclusive tem publicado pela Martins Fontes uma coletânea de artigos na qual o Tribunal Constitucional é o centro dessa coletânea de artigos e de outros autores a resposta a esses artigos. Em 1934, ele lança as bases da sua principal obra, Teoria Pura do Direito. A primeira edição da Teoria Pura do Direito, ela se dá 26 anos antes da segunda edição. Vocês podem ver aqui nesse quadro que eu trouxe que em 1960 a gente tem a segunda edição da Teoria Pura do Direito. A segunda edição, que é de fato a principal obra do Kelsen, ela é um livro completamente novo, apesar de trazer os principais conceitos descritos na primeira edição. Ela é uma edição muito mais desenvolvida, inclusive muito maior. Não caiam numa furada editorial que o Brasil apresentou para vocês, que é comprar a Teoria Pura do Direito, versão resumida pelo próprio autor, tradução de José Cretella Júnior e Agnes Cretella Júnior. Isso é uma picaretagem, porque na verdade não é um resumo da Teoria Pura do Direito feito pelo Kelsen, e sim a sua primeira versão, uma tradução da primeira edição da Teoria Pura do Direito. Então, por favor, não comprem essa versão resumida, porque ela é um rascunho do que vai ser efetivamente feito só em 1960, praticamente concomitante, um pouquinho antes do lançamento do conceito de direito pelo Harvard. Em 1945, a gente vê também o desenvolvimento da Teoria Geral do Estado. 20 anos depois, a gente tem a Teoria Geral do Direito e do Estado. Existe, por fim, um livro extremamente relevante para quem quer se aprofundar nos estudos do Kelsen, que é a Teoria Geral das Normas. Esse livro ele não foi finalizado pelo autor e a gente tem uma publicação póstuma. Então, vocês vão ver várias partes com reticências, partes com anotações, partes com algumas contradições ou com ideias a serem desenvolvidas posteriormente. Mas não deixa de ser um livro muito bom. De qualquer forma, a aula de hoje é uma síntese, por assim dizer, da segunda edição da Teoria Pura do Direito. O principal conceito que vocês precisam entender para saber alguma coisa do Kelsen e para saber alguma coisa sobre filosofia do direito positivista. A teoria pura do direito, ela tem que ser compreendida com calma. A primeira objeção que vocês vão ouvir inúmeras e inúmeras vezes, a ideia de uma teoria pura, é que o direito não é puro. O direito é cheio de política, o direito é cheio de moral, o direito é
cheio de processos de poder, o direito tem preocupações, interesses e lobbies econômicos, etc, etc, etc. O direito tem uma impureza enorme. Isso daí vocês vão ouvir a toda hora como uma crítica central ao Kelsen. Entretanto, vocês têm que observar que é a teoria que é pura, e não o direito que é puro. Não é uma teoria sobre o direito puro, e sim uma teoria pura do direito. A ideia de uma teoria pura é a ideia de trazer condições de observação científica ao direito. O que é puro é o método. Assim como na natureza a gente não encontra elementos químicos no seu estado puro, assim como a gente não consegue observar leis universais da física no seu estado puro, uma vez que está diretamente relacionada à aplicação de várias outras leis universais, e na química então vale o mesmo, na biologia vale o mesmo. A gente precisa criar métodos laboratoriais e empíricos para que se possa conhecer a química, possa conhecer a física, a biologia. A proposta do cientificismo positivista do Kelsen é a mesma coisa. A gente precisa criar um método que nos dê pureza à nossa teoria, ou seja, uma teoria que consiga depurar elementos que não são científicos para ter uma observação científica do direito. Mas vocês também precisam entender que a teoria pura do direito é uma ciência do direito possível. Ela não pretende ser, e essa é uma observação importantíssima, ela não pretende ser em nenhum momento a única teoria, a única ciência sobre o direito. Por exemplo, a sociologia do direito, ela é relevante. Ela é uma outra observação sobre o direito que a ciência do direito não traz. A ciência do direito, como teoria pura, ela é uma observação diferente da sociologia do direito, diferente da história do direito e de outras possíveis observações ao fenômeno jurídico da sociedade. Se vocês observarem, por exemplo, sociólogos do direito levantando dados quantitativos para fazer suas análises, vocês vão ver que eles estão fazendo uma ciência completamente diferente daquela ciência do Kelsen. Entretanto, não significa dizer que uma é melhor e a outra é pior. São duas ciências diferentes. Então, história do direito é uma ciência, sociologia do direito é uma ciência. A ciência do direito, enquanto teoria pura, é outra ciência. E é essa, especificamente, sem detrimento de outras possíveis ciências sobre o direito, que o Kelsen quer explorar e desenvolver. Agora, uma outra observação que eu vejo a toda hora sendo confundida sobre pessoas que pretendem explicar ou ter conhecido o Kelsen é uma confusão entre ciência do direito e o direito. A ciência do direito ela é pura, por isso que eu disse que é uma teoria pura. O direito, por sua vez, não é puro. O direito ele se dá nos processos de poder dentro da sociedade, com valorações éticas, valorações religiosas, valorações políticas, visões de mundo, temporalidade específica e várias outras questões sociais que influenciam o direito e influenciam os funcionários do sistema, como normalmente são referidos os profissionais ou operadores jurídicos. Os operadores jurídicos aqui, tanto operadores estatais quanto operadores privados, o juiz, o promotor, o advogado, o defensor, o procurador, etc, 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 o delegado, o administrador público, todos os operadores do direito, eles estão no mundo do direito. O cientista do direito é um acadêmico. Ele está observando o que os operadores do direito fazem. Ou seja, a ciência do direito ela tem uma visão científica e acadêmica sobre o direito que acontece no mundo lá fora. O juiz não vai fazer ciência. Quando vocês leem o Kelsen e tentam observar que ele está falando sobre
as implicações lógicas da teoria pura, essas implicações lógicas elas são vinculantes ao cientista do direito. Mas aquele que produz o direito, principalmente a figura do juiz, que é a figura central a ser estudada nesse processo positivista, ele não é um cientista. Ele é alguém que está produzindo o direito. O juiz ele é alguém semelhante ao administrador público, semelhante ao legislador. O legislador, o administrador público e o juiz estão produzindo direito. O cientista do direito não produz direito. Um acadêmico não produz nenhum direito. Nunca. Ele descreve aquilo que é produzido pelos operadores do direito. Então a gente vai estudar aqui como se faz uma ciência do direito. Isso não implica em dizer que os juízes se comportarão de uma maneira científica, não implica dizer que a ciência terá influência sobre as decisões judiciais, nem dos administradores públicos, nem dos legisladores. A ciência ela serve para descrever isso. É um processo análogo ao que ocorre em outras áreas das ciências humanas. As ciências sociais, ao estilo weberiano, pretendem explicar a sociedade. Agora, a sociedade não é composta por inúmeros cientistas, ela é composta por indivíduos que cometem várias coisas que não teriam nenhuma explicação científica. Assim como os processos de poder, que são estudados pela ciência política, ou os fatos históricos estudados pelas ciências históricas, ou as relações econômicas de indivíduos e organizações públicas, que são estudadas pelas ciências econômicas, ou a psique humana, que é estudada pela psicologia, ou mesmo a moralidade dos indivíduos, que é estudado pela ética, ou crenças coletivas ou individuais, que é estudado pela teologia. Ou seja, o objeto de estudo não pretende ser metodológico. Não teria como. Inclusive, deixaria de ser o objeto de estudo na sua integralidade. A gente não espera que alguém tenha seus processos psíquicos analisados a partir de teorias psicológicas. Não por si mesmo, não enquanto age. Ele pode se submeter a alguém que faça essa análise individual. A gente não espera que todas as relações econômicas ocorram de maneira científica, nem que todo o processo de poder ocorra de maneira científica. Obviamente que a gente pode estudar de maneira científica. E o que significa estudar de maneira científica? Significa estudar de uma maneira metodológica. Se vocês acompanharam uma das leituras que eu indiquei, que foi um manual, curso de Filosofia do Direito do José Reinaldo de Lima Lopes, vocês vão ver que ele faz uma longa refutação à ideia da ciência do direito. Entretanto, ali a ciência num aspecto bem determinado. Aqui, falando em ciência num sentido amplo, o que significaria dizer ciência? Ciência significa dizer que tem um método controlável de observação. Esse método controlável é realizado dentro de um campo do conhecimento que se relaciona com outros campos do conhecimento a partir de algumas estruturas pré-definidas. Ao realizar esse método controlado dentro de um campo pré-definido, há uma construção de um objeto teórico sobre o qual esse método vai se debruçar. Aqui é relevante, pode parecer um pouquinho complicado, mas não o é, e vocês já vão entender, separar os objetos do conhecimento científico dos objetos brutos no mundo. Eu já falei isso em outra aula, mas eu vou repetir porque é importante para entender, Kelsen. Qual é a disciplina, eu já trouxe esse exemplo outras vezes, mas é um exemplo bom para gravar, que estuda a vaca. A vaca é um fato bruto. E a resposta, que boa parte de vocês já sabem, porque já me assistiram em outros momentos, é nenhuma. Nenhuma ciência estuda a vaca. Por quê? Porque várias ciências diferentes estudam objetos teóricos diferentes, que são uma representação teórica daquilo que a vaca é enquanto fato bruto no mundo. O que isso quer dizer? Significa dizer que, ao olhar de uma determinada maneira para um objeto físico, um fato bruto no mundo,
eu construo um objeto teórico. Por exemplo, se um jurista for estudar uma vaca, ele vai estudar um semovente. E ele precisa entender o método do direito das coisas. Para que ele possa entender, então, a representação teórica, a construção teórica ou objeto teórico, que será estudado pelo direito das coisas. O direito das coisas não estuda vacas, o direito das coisas estuda semoventes. E tem inúmeras implicações em fazer essa distinção. Um semovente tem conceitos, classificações, estruturas, definições técnicas e tem certos usos que podem ser feitos dele conceitual e na prática, e tem outros usos conceituais que não podem ser feitos a partir de um semovente. A economia já estudará de uma forma um pouco diferente. A vaca na economia é uma mercadoria, que não é a mesma coisa que um semovente, apesar de ter intersecções. A biologia pode estudar um mamífero de grande porte, a biologia evolutiva pode estudar as relações dos ruminantes atuais com os ruminantes ancestrais e todos os desenvolvimentos evolutivos que esses animais tiveram, e os seus predadores, e o seu meio, etc, etc, etc. A produção têxtil vai observar a vaca como matéria-prima, que vai ser uma matéria-prima diferente da engenharia de alimentos. Então, a gente tem vários olhares possíveis para o mesmo objeto. Não é diferente com a sociedade. Qual é a ciência que estuda a sociedade? Bem, dependendo de como a gente conceituar, pode ser que a sociedade seja um objeto teórico da sociologia. Agora, na sociedade, onde ocorrem os processos de poder da política e onde ocorrem os fatos históricos das ciências históricas. E a gente não pode confundir e achar que está fazendo a mesma coisa o historiador, o cientista político e o cientista social. E muito menos o cientista econômico ou o cientista da psicologia. E menos ainda o teólogo. O cientista do direito é igual. Qual a diferença, então, entre ciência do direito, ciência social, ciência política, ciência histórica, etc, etc, etc? São objetos teóricos distintos que são retirados do mesmo fato bruto, que é a sociedade, e que, a partir de um determinado método, então, observa esse objeto teórico construído pelo próprio método. As relações que ocorrem entre todas essas diferentes representações dos mesmos fatos é um grande campo do conhecimento. E há um diálogo dentro desse campo do conhecimento que estrutura o próprio método. Ou seja, há uma relação entre economia e história, claro. Há uma relação entre política e direito, claro. Há uma relação entre moral e direito, sim. Mas o que o cientista de cada área faz é tentar separar o que é um elemento do outro e, obviamente, estudar suas correlações e suas implicações, mas a partir da visão de uma ciência. Entendendo isso, a gente pode entender qual a diferença entre direito e moral. Kelsen, eu falei, ele pretende separar o direito da moral, da religião, da política, etc, etc, etc. Entretanto, o cerne do positivismo jurídico é a separação do direito e moral. A separação do direito e moral ocorre pela mesma razão. O objeto teórico do direito é diferente do objeto teórico da moral. Em que pese o direito dizer para não matar, na verdade o que o direito diz é que se matar alguém tem uma determinada pena, tem uma determinada sanção penal, e, ao mesmo tempo, a moralidade, os códigos de moralidade dizem, por via de regra, para não matar, como, por exemplo, nos 10 Mandamentos, que é uma possível codificação normativa sobre a moralidade, os dois dizem não matar. Agora, o não matar do direito é diferente do não matar da moral. Significa dizer que o direito penal tem uma influência da moral quando ele diz não matar? Não. Por quê? Porque o não matar da moral é um objeto teórico, enquanto o matar alguém do direito é um outro objeto teórico. Os dois, na verdade, têm inúmeras semelhanças. Ambos têm um conteúdo determinado. Não existe um conteúdo pré-definido do direito. Por quê? Porque o direito de expressão da vontade. Se o direito de expressão da vontade, ele pode ter inúmeros conteúdos. O direito, como eu já disse para vocês, é um carimbo, é uma forma. Não existe um conteúdo pré-concebido do direito. O direito pode preencher inúmeros conteúdos. O direito tem uma estrutura, ou seja, ele é formal.
Mas da mesma maneira, o que não é intuitivo, mas o Kelsen explora muito isso, a moralidade não tem um conteúdo determinado. A moralidade também é formal. Se vocês observarem bem, vocês vão descobrir que praticamente todas as possíveis mazelas de comportamento na nossa perspectiva moral, se é que a gente possa dizer que a gente tem uma perspectiva moral comum, já foram objeto de moralidade em outros sistemas normativos de moralidade. Por exemplo, o estupro. O estupro não tinha nenhuma imoralidade quando ele era feito em outros grupos étnicos, em tribos conquistadoras ou em organizações políticas conquistadoras, como, por exemplo, os vikings. Ou se vocês já viram Game of Thrones, vocês sabem muito bem disso. O estupro é parte da moralidade de povos conquistadores, assim como o roubo, a usurpação, etc, etc, etc. O Kelsen diz que qualquer comportamento já foi defendido e já foi proibido por diferentes códigos morais. O Kelsen é um grande relativista, ele diz é completamente relativa a moralidade. Por isso que a gente não pode dizer que tem um conteúdo da moral. Existe uma forma da moralidade, que algumas pessoas defendem e outras discordam e tem outra forma de moralidade. É igual ao direito. Tanto a moral quanto o direito são formais e relativos, não tem conteúdo determinado. Mas por que isso? Porque nenhum dos dois tem uma metafísica. E se existisse uma metafísica do direito ou uma metafísica da moral, não teria como a gente conhecê-la. Não existe um método para conhecer a metafísica da moralidade, nenhum método para conhecer a metafísica do direito. O que a gente tem são sociedades e grupos sociais construindo conteúdos, tanto para o direito quanto construindo conteúdos para a moralidade. Na sociedade de hoje, vocês veem, a gente tem pelo menos dois grandes grupos políticos que representam expressões de moralidade completamente distintas uma da outra. E que não tem como dizer que tem como determinar por um método do conhecimento que um está certo ou o outro está certo. Por quê? Porque os dois são produzidos pela sociedade, pela vontade de uma sociedade. Ou seja, os dois são postos, positivos, positum, colocados, impostos. Os dois são normativos, tanto o direito quanto a moral determinam códigos normativos. Os dois se expressam a partir de conjuntos de normas sobre coisas que são obrigatórias, coisas que são autorizadas e coisas que são proibidas. Tanto o direito quanto a moral têm essa mesma estrutura. Falam sobre autorizações, proibições e permissões e obrigações. Desculpe, autorizações, proibições e obrigações. Que podem ser internos ou externos. Essas obrigações não são necessariamente como alguns pretendiam dizer, o Kelsen faz uma longa refutação sobre isso também. Alguns dizem que a moralidade é interna enquanto o direito é externo. É falso isso. Por exemplo, a ideia de vontade, que é uma ideia central ao direito. Deixa eu abrir a porta para meu gato. Tanto o direito quanto a moral tem conteúdos internos ou externos. Então, eu dizia para vocês que a vontade é um conteúdo interno e ela está no direito. E a moralidade, muitas vezes, o sujeito cumpre um dever moral simplesmente por uma imposição social. Ou seja, e é externo. As grandes diferenças entre direito e moral, quais são? Primeiro, o direito é uma unidade. A gente pressupõe que um ordenamento jurídico tenha uma unidade no qual a gente pressuponha coerência e completude, pelo menos. A moralidade não tem uma unidade, não pode exigir uma unidade. E não se pode exigir uma unidade da moralidade. A gente tem inúmeros códigos morais ou sistemas normativos de moralidade convivendo dentro de uma mesma sociedade. Mas por que o direito tem uma unidade e a moralidade não tem? Porque o direito ele é sustentado pelo Estado, ou como Kelsen diz, pela divisão do trabalho em órgãos centrais. O Estado moderno, na sua burocracia, divide o trabalho em diferentes órgãos. Esses órgãos públicos, órgãos estatais, são aqueles que sustentam o direito. A moralidade não tem um órgão público que assim o faça. A moralidade ela é exercida pela conjuntura de grupos sociais.
E enquanto aqueles órgãos centrais podem aplicar sanção por descumprimento do direito, ou seja, o direito é sustentado por uma sanção, a moralidade não é. Ou seja, qual é a grande diferença entre moralidade e direito, numa visão científica? O direito tem sanção estatal, a moralidade não. Qual é a diferença entre o não matar do Código Penal e o não matar dos 10 mandamentos? É que o dos 10 mandamentos pode ter uma moralidade que diga outra coisa, na qual não tem unidade, não pode ser aplicado religião nos órgãos públicos e não há possibilidade de sanção estatal para o descumprir a moralidade. Essa é a diferença. Então, ao construir o objeto teórico do direito, como é que a gente separa o que é direito da moral para fazer uma teoria pura? Bem, se é objeto do controle estatal, sustentado pelo Estado na forma de sanção ou possíveis sanções, e a gente tem uma pretensão de unidade desse sistema em um ordenamento jurídico, isso é direito. Se, por outro lado, não é sustentado pelo Estado, não tem sanção estatal, nem tem uma unidade dentro de uma sociedade, isso é moral. Então, não pode dizer que o direito tem conteúdo moral, porque moralidade não é um conteúdo. Moralidade também é uma forma como direito. Dizer que o direito tem conteúdo moral seria a mesma coisa que dizer que um quadrado tem conteúdo de círculo. Não tem sentido. É isso que é o problema de dizer que o direito tem conteúdo moral. Entendendo todos esses pressupostos que balizarão o cientista do direito, agora a gente entra propriamente no objetivo da teoria pura do direito. A teoria pura do direito ela tem um problema. E o Kelsen inicia a obra relatando de uma forma magistral esse problema. Ele nos pergunta o seguinte: algumas pessoas estão dentro de uma sala, umas levantam a mão, outras não levantam. Foi aprovada uma lei. Agora a pergunta é, por que do fato daquelas pessoas, algumas terem levantado a mão e outras não, deriva-se o fato de que eu, cidadão, tenho uma obrigação jurídica? Como eu posso derivar a ideia de obrigação jurídica pessoal de um fato político temporal? Como eu posso vincular logicamente a ideia de que algumas pessoas numa sala manifestaram sua vontade e isso condiciona o meu comportamento? Essa é uma pergunta central dentro da teoria do direito e eu já tinha levantado lá atrás para vocês. O que faz com que a obrigação jurídica obrigue? O que faz com que eu tenha uma obrigação jurídica? E o Kelsen problematiza isso dizendo que a maior parte das tentativas de explicação falharam por uma razão lógica. Para que a gente entenda essa falha no raciocínio, a gente tem que antes se deparar com algumas estruturas de pensamento. Partindo de dois conceitos centrais que já estão lá no Kant e que o Kelsen se apropria e modifica, que são os conceitos de ser e dever ser, Sein e Soll. A proposição de um ser é diferente da proposição de um dever ser em estruturas lógicas, em estruturas conceituais. Para entender a estrutura básica da lógica, a gente tem que entender que existem diferentes proposições, diferentes sentidos de proposições entre o sentido do ser e de dever ser. O ser ele é descritivo, enquanto o dever ser é prescritivo. Ou seja, o ser ele tem a expressão nas nossas proposições de linguagem de forma descritiva. Nós descrevemos o mundo, nós descrevemos os fatos.
Agora, as normas elas não são descritas, elas são prescritas. Eu não digo, quando eu digo que matar alguém implica em uma determinada sanção penal, o que eu estou dizendo, eu não estou descrevendo isso, não estou dizendo, se você matar, você vai pagar por isso. Até porque seria errado fazer essa descrição, porque é uma descrição sobre um evento futuro, que eu sequer tenho consciência atual de que ele possa acontecer ou não. Não tem nem como dar validade sobre essa descrição. Eu não posso dizer matar alguém pena de 12 a 30 anos, de 20 a 30 anos, não sei qual é a pena hoje em dia do homicídio, faz muitos séculos que eu me formei. Eu não posso dizer que se vocês matarem alguém, vocês serão presos. Isso seria uma descrição. O que eu posso dizer é que há uma proibição de matar alguém pelo direito. Ou seja, o direito diz que não se deve matar. Ou, de uma forma mais bem elaborada, o direito diz que aqueles que matarem alguém estão sujeitos a uma prisão. Ou seja, os órgãos públicos devem prender aqueles que matam alguém. Se isso acontecerá ou não é outra história. O dever ser não está falando sobre essa descrição do mundo. Ele só está dizendo que isso deve ocorrer. Ou seja, há uma obrigação que isso ocorra. Por isso que eu posso dizer que o ser é descritivo sobre fatos, enquanto o dever ser é prescritivo e atua sobre normas. Normas não são fatos. Proibido parar no sinal vermelho não significa que ninguém vai parar no sinal vermelho. Proibido parar no sinal vermelho não significa dizer que todo mundo vai parar no sinal vermelho. E você sabe muito bem disso. Vocês vivem em Porto Alegre. A obrigação de parar na faixa de segurança, ela praticamente não tem eficácia em Porto Alegre. O ser atua sobre o mundo da natureza, o qual age na forma de causa e efeito, e é objeto de estudo das ciências naturais. O dever ser, ele atua no mundo da liberdade, e por não atuar na causa e efeito e sim na liberdade, que a gente não pode definir que essas prescrições serão cumpridas ou não. As pessoas são livres, elas podem cumprir ou não. Quem vai estudar isso, e que estuda com um método completamente diferente daquele método que estuda causas e efeitos, são as ciências normativas. O direito é uma dessas ciências normativas. E, como a gente não tem causa e efeito, a gente precisa de algo que vincule aquela prescrição às suas consequências no mundo. E isso é imputação. O direito, ele entra para a esfera individual a partir da imputação. Um determinado órgão imputa as consequências. Não é a mesma maneira que o efeito que as causas naturais determinam. E qual o problema de uma estrutura que leva em consideração a prescrição e a descrição como entes distintos? O ser é diferente do dever ser. A principal diferença é que se eu derivar um dever ser de um ser, eu cometo uma falácia ou um erro de raciocínio. Existe algo que ficou muito famoso no mundo da filosofia, que é a chamada lei de Hume. O que diz a lei de Hume? A lei de Hume, ela diz que a gente não pode derivar prescrições de descrições de forma lógica. Mas por que isso ocorre? Bem, se vocês entenderem a forma básica de estrutura lógica, que é o silogismo, que é a forma na qual a gente pode passar de uma proposição para outra através de juízos, vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui a gente tem, eu tirei da internet, um silogismo bem básico, que é muito semelhante ao os homens são mortais, Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Aqui diz, todos os mamíferos são animais, ou seja, os mamíferos são um grupo dentro do conjunto animais. Todos os cães são mamíferos, ou seja, um grupo dentro do conjunto de mamíferos. Logo, os cães são animais. Se eu tenho um grupo dentro de outro grupo, e esse outro grupo faz parte de uma outra categoria, é para se presumir que o grupo dentro do grupo também participe da categoria. Pensamento básico. Então, de duas proposições, eu faço um juízo que extrai uma terceira proposição. Todos os mamíferos são animais, os cães são mamíferos, logo os cães são animais.
A primeira proposição que tem uma universalidade, eu chamo de premissa maior, a singularidade está na premissa menor, e a conclusão nada mais é do que dizer de outra forma o que já foi dito anteriormente. Vocês já devem ter ouvido falar, quando vocês estavam escrevendo TCC, que na conclusão de um trabalho não pode se trazer coisas novas. Por exemplo, não pode fazer uma citação numa conclusão. Por quê? Porque a conclusão pretende extrair aquilo que já está feito no trabalho. Um trabalho lógico, a conclusão é uma síntese que traz uma nova forma de dizer daquilo que já foi dito antes. Que nem aqui. Quando eu digo os cães são animais, isso já estava presente quando eu digo todos os mamíferos são animais e os cães são mamíferos. Como isso estava presente? Bem, se vocês observarem, o sujeito da premissa menor está presente na conclusão, cães. O predicado da premissa maior está presente na conclusão, animais. E há um termo médio, mamíferos, que é o grupo que une esses dois elementos. O que une a premissa menor da premissa maior é o termo médio. O termo médio vocês podem observar, está presente na premissa menor e na premissa maior. Então eu posso dizer que há uma unidade entre a menor e a maior. Agora, o que une essas três proposições, ou seja, o que une a conclusão às duas proposições anteriores, nesse caso, é o verbo ser, que ele tem um papel, é o functor. O functor é aquilo que vai ligar essas três proposições. Vocês vão observar que tem o verbo ser na premissa maior, tem o verbo ser na premissa menor, tem o verbo ser na conclusão. Se o meu functor for diferente, eu não posso ligar essas três proposições. Por isso eu não posso derivar um dever ser de um ser e nem um ser de um dever ser. Eu não posso dizer a lei obriga os carros a pararem no sinal vermelho. O Fiat Uno é um carro, logo o Fiat Uno vai parar no sinal vermelho. Por que está errado? Porque eu derivei de um dever ser, um ser. Quando eu digo vai, significa que eu estou descrevendo uma situação. Eu não sei se ele vai parar ou não. Por isso, eu não posso derivar se o functor não for igual. Hume, ele elabora isso no Tratado sobre a Natureza Humana, quando ele está falando sobre as leituras que ele tem sobre livros de ética. Ele diz que os livros de ética falam páginas e páginas sobre a natureza humana. Depois que eles descrevem a natureza humana, eles começam a prescrever comportamentos. Se a natureza humana é assim, logo os homens devem fazer isso, devem fazer aquilo outro, diz o Hume. Diz, isso é um problema lógico. Por quê? Porque se a natureza humana é x, y ou z, não significa dizer que nós devemos nos comportar da maneira x, y ou z. Vou dar um exemplo que vai tornar isso claro para vocês, como é uma falácia dizer que uma coisa deriva da outra. Quando, por exemplo, alguém diz o seguinte: a poligamia masculina ela é aceitável porque evolutivamente o homem... Não tirem isso aqui de contexto, tá? Não cortem e digam que eu estou falando que isso é verdade. Mas se alguém disser que a poligamia masculina é evolutivamente justificável porque o homem pode ter vários filhos durante um ano e a mulher pode ter um filho só, isso não tem sentido. Por quê? Porque ele está falando sobre uma normatividade, a poligamia, a partir de uma descrição da natureza. Nesse caso, a descrição sobre a possibilidade de procriação. Se alguém disser isso para vocês, vocês têm que dizer, isso é uma falácia. Por quê? Porque não dá para derivar da natureza, da descrição da natureza, elementos normativos. Claro, o Kelsen vai criticar amplamente o justnaturalismo, dizendo que o justnaturalismo faz isso, e ele diz que isso é a falácia naturalista. Os justnaturalistas cometem falácias ao derivar da natureza humana normatividades éticas ou jurídicas. Claro, o justnaturalismo mais bem elaborado teria várias justificativas para dizer que não comete essa falácia. Tem um capítulo inteiro do McIntyre para refutar o Kelsen nisso. Bem, mas não é o ponto. O ponto é o que o Kelsen diz, é que, primeiro, os justnaturalistas cometem essa falácia, por isso que eles chamam de uma falácia naturalista. Segundo, se eu disser que eu sou obrigado juridicamente porque umas pessoas votaram numa sala
eu estou cometendo uma falácia naturalista. Eu estou derivando do ser, algumas pessoas votaram numa sala, um dever ser. Isso não tem sentido. Não há derivação lógica. O funtor falha. Não há ligação entre as três proposições. Para eu fazer adequadamente uma derivação lógica do direito, eu tenho que poder derivar todos os atos jurídicos que eu vou chamar de normas, no seu sentido amplo, de outros atos normativos. Se eu tenho um dever ser, tá? Por exemplo, por que é válida a ordem do juiz que determina a penhora numa conta bancária ou a prisão de um indivíduo? Você pode se perguntar, o juiz penhorou minha conta, determinou a penhora da minha conta. É válido? Vocês têm que se perguntar se é válido logicamente. E como pode ser válido logicamente, tem que ser derivado de um outro dever ser. Se foi derivado dos códigos de processo, eu posso dizer que lá tinha uma outra norma, um outro dever ser, que sustentava essa derivação. Ou seja, a determinação do juiz sobre penhora ou prisão, ela é válida se e somente se haja uma derivação lógica que valide. A validação, a ideia de validade, vem das proposições lógicas. As proposições lógicas podem ser válidas ou inválidas. Uma derivação válida, ela é feita de uma outra prescrição. Mas essa outra prescrição, ela também tem que ter a sua validade. E o que para gerar a obrigação? E o que gera a validade na norma geral? Aí eu vou dizer, uma norma constitucional. A norma geral, ela é válida se e somente se essa prescrição possa ser derivada logicamente de uma norma superior, uma norma constitucional. E aí vem um outro problema, as normas constitucionais são derivadas de quê? Se eu chegar e disser que foi porque o constituinte votou, eu caí na falácia naturalista. Mas o Kelsen vai enfrentar isso daqui a pouco. O ponto é, em nenhum momento nessa estrutura que se tornou extremamente famosa, há uma validação lógica dessas proposições normativas a partir de proposições descritivas. Normas individuais se sustentam, têm a sua validade sustentada em normas gerais e normas constitucionais. Por isso que eu chamo de cadeia de validade, essa cadeia ascendente. A cadeia de descendente é uma cadeia de competência e eu falo daqui a pouco sobre ela. Eu vou voltar. O engraçado é o seguinte, eu vou fazer uma observação para vocês. Eu procurei exaustivamente na internet e não encontrei nenhuma pirâmide kelseniana bem elaborada. Tinha umas em inglês, mas que aí geravam algumas dubiedades na tradução para quem estivesse ali olhando inadvertidamente. Mas em português eu não encontrei. Normalmente não falava em normas individuais. Normas individuais o que são? São decisões para casos. O juiz produz uma norma ao fazer uma sentença. O administrador público produz uma norma ao fazer uma decisão. O Kelsen diz isso é uma norma. Uma sentença é uma norma, uma decisão administrativa é uma norma. Por quê? Porque são normas válidas para casos concretos. Ou normas individuais, porque tem uma estrutura normativa. E normalmente, se vocês observarem na internet, for no Google Imagens e procurar a pirâmide normativa Kelsen, vocês não vão encontrar nenhuma que diga da forma correta. Normas constitucionais, das quais se derivam normas gerais, das quais se derivam normas individuais. Se não tiver essas três esferas, no mínimo, tem mais uma que a gente vai ver daqui a pouco, está errado. Está errado. Normalmente, quando vocês veem pirâmide kelseniana, o sujeito simplesmente está falando sobre a hierarquia das normas no Brasil, que não tem pé na cabeça.